Você já parou para refletir sobre as mensagens subliminares que a música e o entretenimento moderno estão transmitindo? Parece que cada vez mais celebridades e ídolos da cultura pop estão confessando práticas que são, no mínimo, chocantes e alarmantes. Do ocultismo à glorificação de valores anticristãos, essas revelações não são apenas chocantes, mas profundamente perturbadoras para qualquer um que valorize uma vida guiada por princípios espirituais sólidos. Este não é apenas mais um desvio da moralidade. É uma abertura para influências que podem desviar profundamente o coração e a mente de Deus. O que pode parecer um simples ato de rebeldia ou uma expressão artística, na verdade, pode ter implicações muito mais sérias. Quando figuras públicas falam sobre suas práticas ocultas ou crenças anticristãs, não estamos apenas testemunhando uma mudança na cultura pop. Estamos vendo um movimento que pode, sem que percebamos, estar moldando e influenciando nossa forma de pensar e viver. É como se estivessem lançando uma isca espiritual, tentando enganar e capturar aqueles que estão vulneráveis à sedução do que é contrário aos valores bíblicos. Este é o momento de despertar para a realidade do que está sendo promovido e celebrado na mídia. E mais importante, é o momento de analisar como essas influências podem estar infiltrando nossas próprias vidas e nossos lares. O choque não deve ser apenas um sentimento passageiro, mas um chamado para a ação e discernimento. O que fazemos com esse conhecimento pode definir não apenas o rumo de nossa própria vida, mas também a maneira como influenciamos aqueles ao nosso redor. A mensagem é clara: precisamos estar atentos e críticos em relação ao que consumimos. A escolha entre o que é puro e edificante versus o que é prejudicial e enganoso nunca foi tão crucial. Se continuarmos a ignorar os sinais e a permitir que essas influências se infiltrem sem questionamento, estaremos dando um passo perigoso para longe de uma vida que glorifica verdadeiramente a Deus. O que será que estamos sacrificando em nome do entretenimento e da cultura pop? Agora é o momento de refletir e reavaliar as influências que permitimos em nossas vidas. Estar consciente dessas práticas e dos efeitos que elas têm em nossa espiritualidade é um passo vital para manter a integridade e a pureza de nossa adoração. Em um mundo onde o choque se tornou a norma, devemos permanecer firmes em nossa fé e nos princípios que nos guiam. A indústria do entretenimento, que muitos veem como uma simples forma de lazer, carrega um lado obscuro que frequentemente passa despercebido. A música secular, por exemplo, está repleta de referências ao ocultismo, adoração satânica e temas anticristãos. Basta dar uma olhada nas letras de algumas músicas populares para notar que, por trás dos ritmos cativantes, há mensagens que promovem valores que vão contra os ensinamentos cristãos. Isso não é mera coincidência. Muitos artistas usam símbolos e linguagem que se alinham a uma agenda que pode ser descrita como, no mínimo, perturbadora. Tomemos como exemplo artistas como Eminem e Taylor Swift, que em suas letras e clipes frequentemente fazem alusão a conceitos que beiram o satânico, seja através de símbolos ocultos ou letras que glorificam comportamentos destrutivos. Essas mensagens têm um impacto sutil, mas profundo nos ouvintes. Isso não significa que todas as músicas seculares sejam do mal, mas é essencial estar ciente do que está sendo consumido. Afinal, a mídia não é apenas entretenimento. Ela molda pensamentos, comportamentos e, em muitos casos, crenças. Quando falamos de temas anticristãos na mídia, é impossível ignorar a crescente normalização de práticas ocultas e comportamentos que a Bíblia claramente condena. É como se estivéssemos sendo dessensibilizados, pouco a pouco.
A influência desses temas não se limita apenas aos adultos. As crianças e jovens, ainda em formação, são especialmente vulneráveis. Eles absorvem o que veem e ouvem, e sem a orientação adequada, podem facilmente ser levados por esses caminhos perigosos sem nem perceberem. O que poucos entendem é que o consumo contínuo e despreocupado desses conteúdos tem um efeito acumulativo. A cada música que exalta o hedonismo ou a cada filme que glorifica a violência, estamos deixando entrar em nossa mente sementes que podem crescer e nos afastar dos valores cristãos. Mais do que nunca, é crucial exercer o discernimento espiritual, avaliando criticamente o que escolhemos ouvir e assistir. Uma música pode parecer inofensiva na superfície, mas o que ela promove em seu núcleo. É interessante notar como temas de feitiçaria e ocultismo estão se infiltrando cada vez mais na cultura pop. O que antes era reservado aos filmes de terror, agora está no mainstream, embalado em clipes musicais e séries aclamadas. Celebridades falando abertamente sobre feitiçaria e ocultismo, como se fosse algo moderno e iluminado, está se tornando cada vez mais comum. Essa banalização é perigosa porque tira a seriedade e o peso espiritual dessas práticas, fazendo com que os jovens, especialmente, vejam isso como algo legal ou sem consequências. E é exatamente essa crescente aceitação de práticas espirituais sombrias que nos leva a questionar qual é o verdadeiro custo de nos deixarmos entreter sem vigilância. A Bíblia é clara em suas advertências sobre o envolvimento com o ocultismo e a adoração de falsos ídolos. E o entretenimento moderno parece estar testando os limites dessas advertências. Se continuarmos a consumir esses conteúdos sem um filtro espiritual, corremos o risco de abrir portas que talvez não saibamos como fechar. É um lembrete constante de que precisamos estar sempre atentos e conscientes do que deixamos entrar em nossas vidas. Quando se trata do consumo de entretenimento, especialmente música secular, os cristãos enfrentam um dilema constante. Até que ponto é aceitável se engajar com conteúdos que glorificam temas contrários aos ensinamentos bíblicos? A questão aqui não é apenas sobre preferências pessoais, mas sobre discernimento espiritual. Será que vale a pena se expor a letras que exaltam comportamentos destrutivos ou valores que desalinham com a fé cristã? Discernir o que consome é mais do que uma escolha. É uma responsabilidade. Há um perigo sutil, mas presente, quando o entretenimento secular passa a fazer parte da rotina de um cristão sem qualquer filtro ou reflexão. Muitas vezes, o que parece ser apenas uma música legal ou um filme interessante carrega mensagens que contradizem diretamente os princípios da fé. E a mente, sendo tão suscetível, começa a ser moldada por essas influências, mesmo que de forma inconsciente. Não é sobre ser puritano ou extremo, mas sobre proteger o coração e a mente das influências que nos afastam de Deus. É essencial que os cristãos desenvolvam um senso crítico ao consumir qualquer tipo de mídia. O que você assiste ou escuta pode parecer insignificante, mas tudo tem um impacto. Imagine um copo d'água pura, onde, a cada dia, se adiciona uma gota de tinta escura. Lentamente, o que era claro começa a se obscurecer. Assim é com o espírito, quando se absorve, sem critério, conteúdos que glorificam o que é contrário ao caráter de Cristo. A Bíblia fala de guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Será que estamos fazendo isso? Em um mundo onde a linha entre o sagrado e o secular se torna cada vez mais tênue, cabe ao cristão decidir onde traçar o limite. Não se trata de viver em uma bolha ou evitar completamente o entretenimento secular, mas de ter discernimento. Por exemplo, ao escolher um filme para assistir ou uma playlist para ouvir, vale a pena perguntar: isso me aproxima ou me afasta de Deus?
Pode parecer uma reflexão simples, mas faz toda a diferença. E ao perceber que algo não edifica, tenha coragem de mudar a escolha. Outro ponto importante é a influência que nosso consumo tem sobre os outros. Muitos jovens e crianças olham para adultos, especialmente cristãos, como modelos a seguir. Ao observarmos padrões de consumo que não refletem uma vida dedicada a Cristo, estamos, ainda que indiretamente, ensinando que essas escolhas são aceitáveis. É uma responsabilidade enorme, mas que pode ser usada de forma positiva para inspirar escolhas que promovam a verdadeira adoração e conexão com Deus. Esse discernimento também se estende ao uso das redes sociais, que muitas vezes promovem estilos de vida e ideais que podem ser contrários aos valores cristãos. As redes são uma poderosa ferramenta de influência e é preciso sabedoria para navegar por elas sem se perder. Ao seguir perfis, consumir conteúdo e compartilhar ideias, que tipo de mensagem estamos propagando? Talvez o maior desafio para o cristão hoje seja permanecer inabalável em um mundo que constantemente tenta moldar nossas mentes e corações. E é exatamente por isso que o discernimento espiritual é uma prática diária. Nos últimos anos, a feitiçaria e o ocultismo deixaram de ser temas restritos a nichos específicos e passaram a ser amplamente aceitos na cultura pop. Celebridades como Vanessa Hudgens falam abertamente sobre suas práticas espirituais, envolvendo feitiçaria e outras formas de ocultismo, tratando-as como algo normal ou até mesmo empoderador. Esse movimento, que muitos consideram um retorno às raízes espirituais, na verdade banaliza práticas que têm implicações profundas na vida espiritual. Para os cristãos, é essencial estar atento a essa tendência e entender o que realmente está por trás dessa fachada de modernidade. A normalização dessas práticas na mídia pode dessensibilizar as pessoas, especialmente os mais jovens, para os perigos espirituais envolvidos. O que antes era visto como tabu ou até perigoso agora é romantizado e, de certa forma, glorificado. A feitiçaria é frequentemente apresentada como uma forma de autoexpressão ou empoderamento, mas na realidade abre portas para influências espirituais que são contrárias aos ensinamentos bíblicos. E isso não é apenas sobre assistir um filme ou ouvir uma música. É sobre permitir que certas ideias e práticas entrem em nosso coração e mente. A introdução de elementos ocultos em filmes, séries e músicas cria uma atmosfera onde essas práticas se tornam parte do cotidiano das pessoas, sem que elas percebam o impacto. Imagine a mente como um jardim. O que plantamos ali cresce. Se alimentamos nosso espírito com feitiçaria, adivinhação e ocultismo, estaremos colhendo frutos amargos. Em Ezequiel 33, somos chamados a ser sentinelas espirituais, sempre vigilantes contra as influências que podem nos afastar de Deus. Em um mundo onde o ocultismo está à venda como algo glamouroso, ser vigilante nunca foi tão importante. Não é raro encontrar jovens que, fascinados por essa estética mística, começam a explorar práticas de feitiçaria por conta própria, muitas vezes sem qualquer noção do que estão realmente fazendo. O problema é que, ao abrir espaço para essas influências, estamos dando um passo para longe da luz de Deus. Pode parecer inofensivo usar um amuleto, participar de um ritual ou até mesmo seguir práticas populares de cura espiritual. Mas tudo isso carrega um peso espiritual que não deve ser subestimado. A verdadeira cura e libertação vem de Cristo, não de práticas que tentam misturar o sagrado com o profano. O que é particularmente alarmante é a forma como essas práticas são apresentadas como uma alternativa legítima à fé cristã, uma espécie de espiritualidade mais inclusiva ou menos rígida. Isso não é uma simples diferença de opinião, é uma batalha espiritual pela alma das pessoas. A Bíblia é clara em Deuteronômio 18,
sobre não praticar adivinhação, feitiçaria ou consultar os mortos, porque essas práticas não vêm de Deus. É um lembrete constante de que, por mais atraente que algo possa parecer, devemos testar os espíritos e discernir sua verdadeira origem. O discernimento espiritual é mais do que uma habilidade. É uma necessidade em tempos onde o ocultismo é vendido como entretenimento. Os cristãos são chamados a adorar a Deus em espírito e verdade, e parte disso é rejeitar aquilo que é contrário ao seu caráter. Assim como um farol que guia os navios em águas turbulentas, o discernimento nos ajuda a navegar pelas escolhas diárias que fazemos sobre o que deixamos entrar em nossas vidas. E nesse mar de feitiçaria moderna e influências ocultas, precisamos manter nossa âncora firmemente plantada na Palavra de Deus. A Bíblia está repleta de advertências sobre o envolvimento com práticas ocultas e espirituais que não são de Deus. Versículos como Deuteronômio 18 nos lembram da seriedade de não se envolver com feitiçaria ou adivinhação. Essas práticas são vistas como uma afronta direta à soberania de Deus e podem abrir portas para influências espirituais perigosas. O que muitas vezes é ignorado é que essas influências podem não apenas afetar nossa vida espiritual, mas também desviar nosso caminho de forma sutil e gradual. Em Ezequiel 33, Deus nos chama para ser vigilantes e alertas, não apenas para nosso próprio bem, mas para o bem daqueles ao nosso redor. A responsabilidade de manter a pureza espiritual não é apenas pessoal, mas coletiva. O envolvimento com o ocultismo, mesmo de forma indireta, pode ser um sinal de alerta para que outros também estejam atentos. Se estamos imersos em conteúdo que glorifica práticas anticristãs, como isso afeta nossa capacidade de sermos testemunhas efetivos do Evangelho? A influência da mídia, que frequentemente apresenta práticas ocultas de forma glamurosa, pode ter um impacto insidioso em nossa espiritualidade. 1 João 4 nos exorta a testar os espíritos para saber se são de Deus, um lembrete crucial em uma era onde o engano é cada vez mais sofisticado. É fácil ser atraído por algo que parece inofensivo ou até fascinante, mas precisamos perguntar: isso glorifica a Deus ou promove algo contrário à sua palavra? Essa reflexão é essencial para manter a integridade espiritual. Os perigos espirituais não são apenas sobre o que consumimos diretamente, mas também sobre como essas influências moldam nossas crenças e comportamentos. Ao nos envolvermos com conteúdos que glorificam o mal ou práticas ocultas, podemos estar inadvertidamente enfraquecendo nossa defesa espiritual. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11:14 sobre os enganos que podem se disfarçar como luz, sendo na verdade trevas. A vigilância é a chave para não sermos enganados. Portanto, a proteção espiritual é uma prática ativa e consciente. Não se trata de viver em uma bolha, mas de ser astuto e crítico sobre o que consumimos e como isso afeta nossa vida espiritual. Em tempos de saturação de mídia, manter-se firme nos princípios bíblicos exige uma avaliação constante do que está ao nosso redor. Se ficarmos complacentes, podemos abrir brechas em nossa defesa espiritual sem perceber. Essas advertências não são apenas orientações para evitar o mal, mas um convite para buscar uma vida que verdadeiramente glorifique a Deus. Em um mundo onde o mal é muitas vezes apresentado como atraente ou inofensivo, precisamos ser ainda mais diligentes em nosso discernimento. E isso nos leva a uma consideração mais profunda sobre como podemos escolher melhor as fontes de influência em nossas vidas. A música tem um poder impressionante sobre nossas emoções e pensamentos, e esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. No contexto da adoração cristã, a música gospel deve, acima de tudo, glorificar a Deus e elevar o espírito. Em contraste, a música secular pode muitas vezes transmitir mensagens
que não apenas desviam a atenção, mas também podem enfraquecer a fé. A adoração verdadeira vai além do entretenimento. É uma prática que deve aproximar-nos de Deus e reforçar nossa conexão com Ele. Quando comparamos a música gospel com a música secular, a diferença é evidente. A música gospel está enraizada em princípios e ensinamentos bíblicos, proporcionando não apenas prazer estético, mas também alimento espiritual. Já a música secular, especialmente aquela que glorifica temas anticristãos, pode ser uma distração que leva a mente para longe de Deus. Isso não significa que toda música secular é ruim, mas é crucial discernir o que é edificante e o que pode ser prejudicial à nossa vida espiritual. A verdadeira adoração transcende gerações e culturas, pois é um reflexo do coração e da mente voltados para Deus. Em um mundo onde a música e o entretenimento estão constantemente evoluindo, a essência da adoração permanece a mesma: glorificar a Deus em espírito e em verdade. No entanto, o consumo de música que glorifica valores opostos pode enfraquecer essa conexão. É vital escolher músicas que ressoem com a verdade de Deus e que sustentem nossa fé, não que a comprometem. A música, como qualquer forma de arte, tem uma capacidade única de influenciar a forma como pensamos e sentimos. Quando ouvimos uma música que glorifica a adoração verdadeira, estamos sendo lembrados da grandeza de Deus e de seu amor por nós. Em contraste, músicas que promovem uma visão anticristã podem gradualmente desviar nosso foco e nos influenciar a adotar crenças que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Portanto, é essencial estar ciente das escolhas que fazemos em relação ao que ouvimos. Esse discernimento também deve se refletir nas músicas que escolhemos para momentos de adoração pessoal e comunitária. Se a música é um reflexo de nosso coração e de nossa devoção, devemos escolher canções que nos aproximem de Deus e fortaleçam nossa fé. A música gospel é projetada para ser um veículo de adoração e ensino, enquanto muitos gêneros de música secular podem, sem querer, promover uma agenda que contraria a nossa fé. A prática consciente da adoração deve ser uma prioridade em nossas vidas. À medida que a música secular e gospel continuam a evoluir, a responsabilidade de manter nossa adoração verdadeira nunca muda. Devemos ser vigilantes e intencionais sobre o que permitimos em nossas vidas e corações. Ao fazer escolhas que priorizem a adoração genuína, estamos investindo na nossa caminhada com Deus e protegendo nossa espiritualidade de influências negativas. E esse discernimento nos prepara para enfrentar a crescente influência de temas anticristãos na mídia e na cultura pop. Você já parou para pensar no impacto real das influências que você consome diariamente? A revelação de práticas e crenças chocantes por parte de celebridades e figuras públicas deve servir como um alerta para todos nós. Em vez de ignorar esses sinais ou tratá-los como uma curiosidade passageira, é hora de agir e proteger o que é mais precioso: a nossa espiritualidade e nossa integridade pessoal. Como você pode aplicar esse conhecimento em sua vida? Comece avaliando criticamente o conteúdo que você consome e a influência que ele exerce sobre você. Pergunte-se se o que você está assistindo, ouvindo ou seguindo está alinhado com os princípios que você valoriza. Se encontrar algo que não esteja de acordo com seus valores, considere fazer mudanças significativas. Lembre-se, cada pequena escolha conta e contribui para o seu bem-estar espiritual. Não deixe que essas influências indesejadas tomem conta da sua vida sem uma reação consciente. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que mais pessoas possam se conscientizar e se proteger das sutilezas do engano. Se você achou este vídeo útil, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possível.
Vamos juntos disseminar a verdade e fortalecer nossa caminhada com Deus. Desperte para a necessidade de um discernimento mais profundo e não permita que o choque se torne uma distração. Use esse conhecimento para fortalecer sua fé e sua decisão de viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. A escolha está em suas mãos. Continue a trilhar o caminho da verdade ou permita que o engano prevaleça.